Boa tarde a todos. Nossa, tem 100 pessoas aqui. Boa tarde a todos, gente. Quando a gente chega no final de uma jornada como essa, e coube a mim aqui fazer o encerramento, é sempre uma tarefa difícil, porque todo mundo já está no final do dia, já está um pouco cansado, e a gente tem que suceder pessoas brilhantes aqui como Kleber, César e outros que passaram pela manhã, que eu não tive a chance de assistir. Antes de começar o meu assunto, eu quero fazer aqui O Paulo fez um comentário aqui que me deixou bastante tocado, né? A hora que eu venho num evento como esse do Parar, eu fico tremendamente feliz. A minha relação com eles começou há pouco tempo, há uns 2, 3 anos, né, Flávio? Acho que é isso. E cada vez que tem um convite, eu saio do evento enriquecido, eu saio cheio de energia, eu saio cheio de ideias, a ponto de já nos últimos contatos nossos, né, Flávio, quando chega a missão, eu só estou quase que perguntando qual que é o dia e qual que é a hora, né? Porque o sim já tá estabelecido, né? O Paulo fez um comentário aqui dessa questão do brasileiro, gente. Eu não posso começar meu assunto sem falar nesse negócio. Minha filha foi morar na França, ficou 2 anos estudando engenharia lá, e um dia eu fui visitar e resolvi ficar num sistema Airbnb, sistema compartilhado, né? Era um casalzinho jovem, um casal que tinha acabado de ter um filho, eles foram morar um tempo na casa dos pais, para ajudar os primeiros dias da criança, e também para fazer uma graninha, alugar o apartamento dele, colocar disponibilizado o apartamento deles. E eu fui lá, cheguei no apartamento, peguei a chave, tinha lá uma listinha de coisas, do que era permitido. Eu fiquei na cama do cara, tinha lá a geladeira dele, as coisinhas dele, etc. E sabe qual foi a sensação que eu tive, gente? O sentimento que eu tive, o sentimento de tomar o máximo de cuidado, porque eu estava na casa de uma pessoa que cedeu a casa para mim em confiança. E no último dia, eu fiz uma faxina junto com a minha esposa, o cara chegou lá para receber as chaves de volta, o cara ficou até impressionado, o padrão de limpeza nosso é bem superior ao do francês, né, gente? E ficou show de bola. Então, foi uma coisa bacana, sabe? Essa questão de compartilhar, né? Eu acho que a gente segue por esse caminho, muito bacana. Eu vim aqui, né, além do convite, o Flávio falou, o tema nosso é resiliência esse ano. E a hora que ele falou resiliência, eu falei, estou em casa, cara, porque resiliência e tropa de elite tem tudo a ver. Essa palavra, ela nos acompanha a todo o tempo. E eu vou provar isso para vocês aqui hoje, dessa questão do significado dessa palavra resiliência nas tropas de elite, e, consequentemente, convido todos vocês aí a fazer as analogias para o mundo corporativo de vocês, onde vocês atuam. O Kleber trouxe aqui, de forma bastante adequada, né, uma história de vida, mas também teve o cuidado de colocar o conceito da palavra resiliência, foi show de bola. Trouxe até, né, um conceito escrito para a gente poder acompanhar. O César, no mesmo caminho, no mesmo encaminhamento, também trouxe a questão da resiliência com alguns tipos de analogia com a natureza, né, César? Dessa vez você, já assisti tantas palestras suas, mas dessa vez aqui, mais uma vez, você inova, trazendo um pouco da natureza, aquela cena daquele slide de uma flor surgindo no meio das pedras. O que é aquilo além do que uma resiliência, né, uma capacidade de suportar? E eu vou trazer também, vou estar, né, com esse compromisso de fazer a diferença na vida de vocês, de fazer valer o tempo de vocês, e que não tenha o menor risco zero, da gente sair daqui hoje sem ter essa palavra muito bem interiorizada, de cor. De cor. De cor vem de coração. Eu me lembro quando a minha filha era pequenininha, eu fui tomar a tabuada dela, a tabuada do 3, eu falava 3 vezes 1, ela 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, ela fazia assim para mim, 3 vezes 9, 27. Eu falei, filha, por que você está repetindo, se você ouviu bem, por que você está dando essa risadinha? É óbvio que eu sabia que era uma forma de ganhar tempo, para poder raciocinar. Eu saí da ordem, porque não estava de cor. Resiliência tem que estar de cor na cabeça de vocês. Sobretudo, por conta do desafio que cada um de vocês aqui presentes tem hoje, que cuidam de frota, gestão de frota e assim por diante, mas, sobretudo, dentro desse projeto chamado Parar, apaixonante, que tem a responsabilidade, no limite, lá na frente, de reduzir esse absurdo
número de vidas que a gente perde, 40 mil vidas por ano. É isso que eu estou enganjado, desde que você me convidou aqui. Resiliência para nós, tropa de elite, acompanha a nossa história. Resiliência para nós vem da engenharia, como bem dito por eles, mas, em outras palavras, é a capacidade de um material sofrer uma pressão e deformar, mudar a sua forma. Então, logo cessa essa pressão, esse material retorna à sua condição original. Isso é resiliência. Um material que tem essa característica é um material resiliente. Em outras palavras, no nosso meio corporativo, uma pessoa resiliente não dá piti, não rasga as calcinhas, não dá PT. E aqui em Curitiba, quanto prazer me dá falar isso, sem entrar em partidos políticos, mas PT perda total, tá, gente? Vamos deixar bem claro o que eu quero falar. Ou seja, diante de uma diversidade, não sai do jogo, ao contrário. Isso é uma palavra muito importante para as tropas de elite e para as empresas de alta performance. Sabe por quê, gente? Porque as tropas de elite, as empresas de alta performance, quero que cada um de vocês que está aqui presente hoje, está numa empresa de alta performance, ou então trabalha para que isso seja uma empresa de alta performance. Toda a nossa atividade se assemelha demais. Há muitos anos tenho estado no mundo acadêmico, vendendo, né, compartilhando essa ideia, compartilhando isso que para mim é uma convicção. Depois de 11 anos à frente do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia de São Paulo, eu saí dessa história, e 30 anos de polícia, eu fiquei na instituição durante 30 anos da minha vida, entrei com 15 anos, fiquei 30 anos na polícia, 11 deles no GAT, e para quem está fazendo conta aí, falou, caraca, entrei com 15 anos, tá, gente? Não tem dúvida disso. O que é o GAT, gente? Para a gente poder aproximar um pouco mais do assunto principal. O GAT é uma tropa de elite. Funciona mais ou menos assim. Quando a sociedade tem um problema, ela chama a polícia, e quando a polícia tem um problema, ela chama a sua tropa de elite. É assim que funciona. Qual é a diferença do integrante do GAT para o integrante dos batalhões ordinários? Nenhuma, em termos de entrada na polícia, etc. A diferença é que a gente faz poucas coisas e a gente estuda muito para fazer aquilo que a gente se predispõe a fazer. Nós somos especializados. Isso acontece em qualquer segmento de atividade. Por exemplo, na medicina, você se forma médico, sai lá, um clínico geral, e com essa condição você tem uma gama de atribuições para atender uma situação de um pronto-socorro, mas se chega lá um paciente mais grave, com uma fratura, por exemplo, de maior extensão, você é obrigado a chamar o ortopedista. Se é um caso mais grave, de um infarto agudo, etc., você é obrigado a chamar o neurologista ou o cirurgião cardíaco, e assim por diante. Em todo segmento, nós temos aqueles que fazem coisas diferenciadas e especializadas. Isso que é uma tropa de elite. E uma tropa de elite, gente, ela tem uma série de coisas, série de mantras, manias. Nós somos, em todos os lugares isso acontece, todas as tropas de elite, no Brasil e no exterior, têm a mesma formatação. Notem que, aqui no Brasil, esse modelo começou na década de 80, mas isso já vinha acontecendo em outros países, como os Estados Unidos e a Europa, já na década de 70. Para quem se lembra aqui, na década de 70, aqui no Brasil, passava aquele seriado na televisão chamado SWAT, né? Algumas pessoas de cabelo branco aqui devem lembrar, e alguns até que não tem cabelo, talvez lembrem também, né? Desse seriado SWAT. Esse modelo aconteceu lá, né, na Europa, nos Estados Unidos, e acabou 10 anos depois acontecendo aqui. Lembrei também desse último talk show que nós tivemos aqui. As coisas demoram um pouquinho para chegar aqui, mas chegam, né? E chegou a tropa de elite aqui, em princípio São Paulo, Rio, depois outros estados também. Como eu disse para vocês, a gente é cheio de manias. Tem algumas coisas que caracterizam uma tropa de elite, assim como uma empresa de alta performance. Uma delas, e eu vou compartilhar algumas com vocês aqui, uma delas chama erro zero. A gente não aceita nada que não seja 100%. Simples assim.
Eu costumo, quando eu tenho mais tempo, fazer uma provocação na plateia. Eu pego uma garrafa de água ou um copo de água e falo assim, pergunto para uma pessoa, escuta, qual que é a companhia de água? Aliás, vou fazer agora. Você é de onde? Daqui? Qual a companhia de água que cuida daqui? Hã? Sanepar. A Sanepar, hipoteticamente, estou te dando uma informação aqui, num exercício, ela te oferece 99% de qualidade no tratamento dessa água. O que você acha dessa companhia? Boa. Aí eu te falo aqui, qual é o teu nome de novo? Luiz. Durante 3 dias por ano, você vai tomar água contaminada, água com cocô. Essa é a água dessa empresa. Pega aqui. Você não sabe se hoje é o dia do cocô. O que você acha dessa companhia? Uma porcaria. Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, achar uma companhia boa e depois uma porcaria? 1%, gente. Escala. Nós falamos aqui do número, Flávio, 40 mil pessoas morrem por ano em acidentes de automóvel. Talvez a gente não se importe porque alguém nosso querido não faz parte dessa estatística. Vamos respeitar. Atrás da decisão nossa, considerar o outro. 100% ou nada. Isso é uma característica de tropa de elite. Alguém pode falar, Luca, mas não tem 100% de insegurança, não tem 100%, não tem fatores totalmente controláveis. Sim, é bem verdade. Mas o dia que a gente se conforma, o dia que a gente se contenta com 99, estamos no precipício, porque na semana seguinte é 98, 97, 96, ladeira abaixo. Então, essa é uma característica nossa. Melhoria permanente, sempre evoluindo, sempre buscando fazer mais e melhor, com mais eficiência, com mais eficácia, com menor custo. Isso também é uma característica de tropa de elite. Outra característica de tropa de elite, muito importante, o desconforto, gente. Nós lidamos permanentemente com o desconforto. O desconforto faz parte da nossa vida. Estava em Portugal, na região do Douro, que é a região onde produz os vinhos portugueses. O Douro é um rio, para quem não sabe. As parreiras plantadas naquelas curvas de nível do rio, eu achei estranho, porque eu olhei aquelas esteiras, né, aquelas faixas de terra muito pequenininhas. Eu falei, como é que faz para irrigar essa parreira? Eu fui na época do inverno lá, os caras estavam podando as parreiras. Aí perguntei para o agricultor, no manjo de agricultura, eu falei, escuta, como é que vocês fazem para irrigar isso aqui, já que não passa um caminhão, um tanque aqui para irrigar? E o agricultor, na simplicidade, falou assim para mim, Luca, a gente não irriga aqui. Falei, como não? Ele falou, esse piso aqui que você está pisando, essa terra que você está pisando, tem 40, 50 centímetros de terra, o resto é pedra. Na época das chuvas, a água infiltra. E a raiz vai buscar essa água lá. Eu falei, mas vem cá, e um ano que choveu muito pouco e o verão foi muito forte? Aí ele humildemente me disse, olha, em situações extremas, mas muito extremas, a gente tem um tratorzinho pequenininho, que a gente coloca aqui, com um tamborzinho, e a gente irriga assim, mas muito pontualmente. Sabe por quê, Luca? E aí veio a pérola. Porque a parreira tem que sofrer. A parreira tem que sofrer. Em outras palavras, aquela raiz tem que buscar nas profundezas a água, talvez de 2, 3 chuvas anos anteriores, porque é nesse sofrimento que ela tira ali todas as propriedades, os minerais, para sair uma safra adequada, gente. Desconforto é a nossa praia. E aqui foi falado de uma maneira diferente pelo Kleber, mas é a mesma coisa, viu, Kleber? Eu só vim aqui, talvez, trazer de outras formas aquilo que você falou aqui, que é uma coisa importante, porque se assemelha muito com aquilo que a gente pensa. É como se você fosse no hospício, chegasse lá, tivesse um cara batendo com o martelo na cabeça, a todo tempo. Mas o que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Você pergunta. Ele responde, porque quando eu paro é uma delícia, cara. Essa é a vida de um cara de tropa de elite. A gente está sempre se cutucando.
Quer resiliência maior do que essa? A capacidade de suportar essas pressões, de suportar essas dificuldades, sem perder a sua forma? Resiliência faz parte da nossa vida. Lá no BOP, que é uma tropa irmã do GAT, lá no Rio de Janeiro, tem uma placa quando você chega no quartel. A placa é assim: seja bem-vindo, mas não faça movimentos bruscos. E na saída do quartel tem outra placa, outro dizer assim bonito: vai e vença, e que por vencido ninguém jamais vos reconheça. É bonito ou não é esse negócio, gente? É demais. E é daí que surge o missão dada, missão cumprida. E no mundo corporativo, a meta é obrigatória e o choro é opcional, né? Às vezes tem que chorar um pouquinho lá no canto da bandeira, escondido, mas tem que cumprir. É assim. O mundo está cheio de nota 7, de nota 5, gente. A gente não precisa mais de gente assim. E é por isso que eu fico animado quando eu vejo gente aqui, gente inovadora, gente que com histórias, né, com histórias de altos e baixos, etc., se recuperando, verdadeiros exemplos de resiliência. E para coroar essa introdução que eu estou fazendo aqui, eu vou pedir uma licença poética para vocês aqui. Eu vou convidar vocês todos a compartilhar uma das principais coisas que nós temos nas tropas de elite, que servem para o mundo corporativo e diz respeito ao assunto de hoje aqui, que é resiliência, que é a oração do guerreiro. Como eu disse, nós somos cheios de manias, né? cheios de mantras e frasezinhas de efeito que faz com que a gente vista a camisa, que faz com que a gente seja capaz de fazer coisas diferentes. Algumas já compartilhei com vocês aqui. Mas eu quero, sobretudo, compartilhar algo que é muito marcante, que é a oração do guerreiro. Para isso, eu vou pedir que vocês fiquem de pé um minutinho. E vou pedir mais do que isso. Vou pedir para apagar as luzes. Vou pedir para a gente tirar desse momento uma lição importante, porque eu vou compartilhar com vocês aquilo que é o verdadeiro mantra da tropa de elite, diz respeito, está sedimentado nesse alicerce da resiliência. A oração do guerreiro vai ser feita por nós aqui, mas de forma didática. Vocês vão repetir comigo, com a mesma entonação, se permitam, tá, gente? Eu sei que tem pessoas que às vezes são um pouco tímidas. Nossa, mas o que é isso? Que assunto diferente. Abre, como esses caras que estão aqui, que já vieram hoje aqui, estão abrindo oportunidades, desenvolvendo, sendo disruptores, quebrando paradigmas. Tudo isso tem a ver com a resiliência. Portanto, façam a oração do guerreiro com a mesma entonação que eu vou fazer. Eu não vou fazer direto, eu vou fazer parando, porque eu vou explicar cada parte da oração do guerreiro para vocês, para mostrar onde mora a resiliência, que é o assunto de hoje desse evento. E a oração do guerreiro começa assim, repitam comigo. Ó Senhor meu Deus, dai-nos apenas aquilo que vos resta. A explicação. Olha só que coisa curiosa. Ó Senhor meu Deus, dai-nos apenas aquilo que vos resta. Já começa aí a resiliência de um cara de tropa de elite, porque a gente não pede para Deus o que todo mundo pede, só pede o que resta. O que as pessoas pedem para Deus? Alegria, felicidade, grana, sucesso, essa coisa. A gente, quebra o galho do cara. A gente parte do princípio que disso o estoque de Deus está baixinho, Então a gente só pede o que sobra. Dai-nos a fome. Dai-nos o frio. Dai-nos a sede. Dai-nos o medo. Vocês já viram alguém pedir para Deus essas coisas, gente? Mas é a forma alegórica, a forma metafórica que a gente fala. Para nós mesmos, que nós estamos dispostos a ir aonde está o frio, a sede, a fome e o medo, aí onde ninguém imaginou antes, aí contra tudo e contra todos, contra o senso comum, como Paulo trouxe aqui. Quantas barreiras devem ter enfrentado quando falaram, olha, vamos colocar só carro elétrico? Quantas barreiras devem ter enfrentado para contratar uma empresa como a Algolsat para fazer
a sua gestão de frotas, o seu monitoramento para poder ter dados melhores. É nesse sentido que a gente pede essas coisas, de desenvolver algo novo, de buscar um cliente onde ninguém quis buscar. Para isso é preciso ser resiliente, a resiliência mora aí. Mas dai-nos acima de tudo, ó Senhor, a fé, a força, a coragem e a vontade de vencer. Nos reconhecemos humanos? Essa é a explicação, caralho. Porra, acorda. Nos reconhecemos humanos. Nós não somos perfeitos, gente. Perfeito, perfecto, coisa pronta, coisa acabada. A gente é perfectível. A gente está cada dia melhorando. Cada dia a gente é melhor do que o dia de ontem. E por sermos perfectíveis, carentes dessa melhoria e sempre buscando melhorar, se esforçando para isso, não podemos prescindir de uma força maior, chama lá como quiser, para ter um pouco de fé, de força, de coragem, de vontade de vencer. Quantas portas foram fechadas, né? E o exemplo que o César trouxe do Cafu aqui, bacana. Ele com certeza recorreu talvez de uma outra maneira, sem esse entendimento que eu estou trazendo aqui para vocês, que é nosso e compartilhando com vocês, mas a mesma coisa, resiliência. E aí vem o arremate da oração. Uns têm, mas não podem. Outros podem, mas não têm. Nós que temos e podemos, agradecemos ao Senhor. É a parte que parece missa. Pode sentar, gente. E aqui, mais uma lição de resiliência no arremate dessa frase. Uns têm, mas não podem, outros podem, mas não têm. Nós que temos e podemos, é a nossa hora. É aqui e é agora, gente. Cada um de vocês aqui está dentro de um segmento de uma empresa e cabe a cada um de vocês ter a consciência de que é dever de vocês, dever moral, entregar essa batuta que vocês hoje seguram de uma maneira melhor para o outro que um dia os sucederá. É aqui e agora. E nós, tropa de elite, como empresa de alta performance, resilientes que somos, sabemos que essa é a regra do jogo. Portanto, faço minhas palavras aqui do César e do Kleber. Happy hour para nós, gente, é segunda-feira de manhã. Você não está no radar, viu, César? Como você bem sabiamente trouxe aqui. Se você chega domingo à noite, nos acordes do Fantástico, começa a sentir aquela dor na barriga, meu camarada, acha a tua praia, cara. Não estou abrindo mão do convívio com a família, do lazer, do descanso, nada disso, gente. Tudo isso é muito importante. Mas, porra, demore o tempo que for, mas acha a tua praia. Happy hour para nós é segunda-feira de manhã. Como foi para você hoje aqui, quando te chamaram no dia do teu aniversário, que ninguém sabia, exceto eu. E quando eu cheguei aqui, já tratei de montar o esquema aqui, junto com o Flávio, que na hora já comprou a ideia, e mais do que comprou a ideia, como é o Flávio, né? E o Ricardo é outro também que acompanha nesse negócio, já inventaram mais coisas aí, etc. Tal, até colocaram a mulher dele para falar. Aliás, tem missão para cumprir hoje à noite, hein, César? Vai e vença, e que por vencido ninguém vos reconheça. Entendeu? Muito bem, gente, mas olha só, eu vim também contar um pouco de uma história para vocês. Isso tudo que eu falei é tropa de elite, mas eu só aprendi isso no final da minha gestão no GAT. Eu fiquei 11 anos no GAT. Eu cheguei no GAT em 1988, quando o GAT foi criado, eu sou fundador. E quando eu cheguei lá, gente, a gente não tinha tanta tecnologia, a gente se inspirou na SWAT dos Estados Unidos, que era a tropa mais perto da gente, tinha a Alemanha com o GSG-9, a França com o GIGN, a Inglaterra com o SAS, todos os países tinham as tropas, nós não tínhamos muita referência aqui. Pegamos o que estava mais perto aqui, vai no hemisfério,
as SWATs americanas. Só que não tinha internet, tinha um manual, alguma coisa assim, então a gente não sabia nada. No fundo, gente, a gente era uma empresinha de 5ª categoria. A gente não era essa tropa de elite que eu me referi agora aqui para vocês. Tudo isso foi só no final que eu aprendi. Eu estou voltando ao tempo agora, para trazer de novo a resiliência para vocês aqui, um aspecto importante. Quando nós fomos criados, gente, e aqui uma lição, uma curiosidade, uma coisa cultural, o GAT foi criado, assim como as tropas de elite, para resolver coisas graves, coisas muito complexas. Uma delas são as chamadas ocorrências com reféns. O que é uma ocorrência com refém? O cara vai fazer um assalto, não deu certo, a polícia cercou, ele ficou com medo do enfrentamento, faz um refém com o propósito de garantir a própria vida. É assim que funciona. São ocorrências complexas que o pessoal de área, os policiais ordinários, não têm condições, muitas vezes, por falta de técnica e de conhecimento doutrinário, de atuar. Para isso serve o GAT. Só que eu vou confessar para vocês uma coisa aqui. Sem o menor pudor, naquela época, embora o GAT tenha sido uma tropa criada para resolver e salvar um refém, quando a gente ia para a ocorrência, a gente não queria salvar o refém. A gente queria pegar o bandido. Meio custe o que custar, gente. A nossa metodologia de trabalho era pé na porta, arma na mão e coração valente. E eu ajudei a construir isso. Eu fui protagonista disso. Enganava, sacaneava. Sai daí que nada vai te acontecer. O cara, quando confiava, que era difícil confiar, mas quando confiava, saía, era só pena que voava, gente. Como eu disse, para falar a verdade, a gente ia para pegar o bandido. Se desse para salvar o refém, ficava feliz também. Mas não era o nosso foco. Aonde entra a resiliência nessa história, Luca? Calma, vou chegar lá. Eu trabalhei durante 4 anos assim, gente. 4 anos eu fico fazendo esse tipo de coisa. Empresinha de 5ª categoria. Mas eu não sabia que era isso. Eu achava que eu estava fazendo o melhor possível. Eu achava o máximo fazer isso. Bandido bom? Bandido morto, enterrado de pé para não ocupar muito espaço. Era essa a nossa pegada. Muito bem, o que acontece? Eu saio do GAT depois de 4 anos, fico 6 anos fora, gente. 6 anos fora. E volto depois, agora como capitão comandante do grupo. Chego lá, de volta no GAT, uma outra característica de empresa de alta performance, de tropa de elite, é que nós temos baixo turnover. Baixo turnover, só empresinha de 5ª. Trata a gente como commodity. Porque gado a gente laça, tange e ferra, engorda e mata, mas com gente é diferente. Lembra da música? Disparada? Com gente é diferente, pô. Gente para nós, falaram aqui antes de mim, gente é tudo. Gente é tudo, pô. Chego lá e encontro boa parte dos caras que eu já conhecia, que estavam lá. É difícil você formar um cara com essas características. É difícil você formar um sujeito com cursos fora e prescindir dele. Pô. Você não quer perder seus talentos. Consequentemente, chego lá, encontro boa parte dos colegas, me confraternizo com os caras que eu já não via há algum tempo, sou apresentado para os novos, e aí acontece uma outra característica de tropa de elite e de empresa de alta performance. Essa foge um pouquinho da resiliência, mas é mais um detalhe que serve para vocês. Nós estamos juntos. Não há operação do GAT que o comandante não está presente. A gente vai lá na ponta da linha, a gente conhece a dificuldade do sujeito lá na ponta da linha. Aquele quadro que vocês viram no Fantástico, chefe oculto, chefe secreto, não foi um sucesso por acaso, gente. Quantas oportunidades de melhoria morrem na ponta da linha? De fazer mais com menos, de fazer de forma mais eficiente. Por quê? Porque o chefe está lá, concentrado, engaiolado, enjaulado. Nós não, a gente está junto. Aliás, é um mantra, outro mantra do GAT. A gente é submetido aos mesmos testes, às mesmas condições. Isso faz parte da nossa atividade. E aí, depois de confraternizar, etc., comecei a elaborar meu plano de trabalho e fiquei esperando a primeira operação. A primeira operação como comandante do GAT. Ela acontece. Um assalto com refém no centro de São Paulo, criminosos armados entraram numa agência bancária dentro de um estabelecimento público. Deu tudo errado, não conseguiram sair. A polícia chegou rápido, cercou o local, os caras se homiziaram no banheiro com os reféns.
Os meus colegas clínicos gerais foram lá para dar um primeiro atendimento, aquela coisa toda, não conseguiram, chamaram quem? Os especialistas. Lá vai, Gatti e eu, minha equipe e eu. Eu chego lá, me aproximo, tomo o pé do que está acontecendo, gente. E na hora que o criminoso me vê com a minha farda camuflada, meu bombeta de Gatti, reconhece a marca lá presente, sabe como ele se posicionou? Quando ele me viu, ele falou: ih, Gatti não, Gatti é tiro no coco. Eu tomei um soco no estômago, metaforicamente falando. Eu falei, não acredito que 6 anos se passaram. Quanta coisa mudou neste mundo em 6 anos. Quanta coisa não muda no mundo. E saibam todos vocês aqui presentes, em particular os mais novos, o mundo sempre mudou. A diferença é que agora a velocidade da mudança é gigantesca, gente, gigantesca. Sejam disruptivos mesmo como falaram aqui os colegas que nos antecederam, inovadores, empreendedores, etc., porque bobeou, gente, não vai ter mais carro a gasolina, cara. Eu sou da época que, quando você perguntava para o meu pai, ou para os pais dos meus amigos, qual é o seu patrimônio? Eu falava, eu tenho a minha casa, eu tenho o carro, tenho 2 telefones. Acabou, gente. Carro virou commodity já faz tempo. Eu sou da época que, quando você comprava um carro, depois de um ano você vendia e ganhava um troco em cima, pô. Já viram isso? Hoje você tira o carro da concessionária, já perdeu 30% do preço, pô. E hoje ninguém mais... Minha filha não quer ter carro. Agora é outra visão. Só que o Gatti não, gente, o Gatti não. E nesse dia, eu tive que exercitar aquilo que é o objeto desse evento de hoje aqui, a resiliência. Porque eu fui formado para ser resiliente. Na formação de um homem de operações especiais, de um homem ou de uma mulher de operações especiais, nós temos mulheres também nas tropas táticas, felizmente, a gente aprende a ser resiliente. Eu vou dar um exemplo de resiliência aqui, que talvez fique mais fácil para vocês. Lembra para quem assistiu o filme Tropa de Elite 1, aquela cena, antológica cena, quando está o Capitão Nascimento com o turno de alunos lá no meio da mata, todo mundo depois de um dia de atividades, cansado, e ele chega lá, naquela mata silenciosa, só grilinho, tudo escuro, altas horas da noite, com um papelzinho na mão, e os alunos sentados, e ele falando assim, vamos dar o significado da palavra estratégia. Estratégia em inglês, strategy. Estratégia em espanhol, estratégia. E aí, lógico, né, gente, depois de horas e horas de atividade dos caras durante o dia, chega lá aquele cara, aquela vozinha, nós sabemos, o instrutor já sabe o que vai acontecer. É que a gente quer dar uma vivência para o cara de resiliência. O que acontece com o 06? Lembra disso? O 06 começa a dar uma pescada, assim, os instrutores tudo de olho, só vendo quem vai ser a vítima, né? Aí o 06 dá aquela pescada, que é o tal de Matias. 01, 06 está dormindo. Aí o 01 vai lá e fala, seu 06, o senhor está com soninho? O senhor está com sono, seu 06? Aí o cara fica tudo apavorado assim, ele tira uma granada, dá na mão do cara, fala assim, segura essa granada aí. Segura aí. E arranca o pino. Seu 06, o senhor vai dormir? Se o senhor dormir, seu 06, essa granada vai cair da sua mão, o senhor vai se matar, vai matar seus companheiros, vai me matar. O senhor vai dormir, seu 06? Continuemos a instrução. Estratégia em inglês, strategy, e o cara fica assim, com a porra da granada na mão. O tempo todo. E aqui, gente, esse é um exercício de resiliência. Suportar a pressão, sem dar chilique, sem dar piti, sem rasgar as calcinhas, sem dar PT, sem ser um borracha fraca, nome que a gente dá para nego nota 5, sem ser um boca aberta ou um calça curta. Os 3 nomes, escolham, viu? Calça curta, boca aberta ou borracha fraca. E por que a gente quer pôr você numa situação de resiliência? Porque você vai ter que ser resiliente em muitas circunstâncias.
E é nessa hora, gente, que mais uma coisa eu vou, até em homenagem a essa cidade aqui, Curitiba, a República de Curitiba. Falar um conceito mais do que resiliência, de moral e de ética, que é muito importante para nós, tropa de elite e empresa de alta performance. Moral é você com você mesmo. Moral não depende da censura do outro, de alguém te ver, você faz porque é você, é teu nome. Se você achar uma carteira na rua, não importa o que tem dentro, você vai devolver para o dono. Se tiver a mínima condição, você vai, não importa o que tem dentro. Quem age assim, age na moral. Exemplo de moral. Recentemente recebi um videozinho aí do sujeito jogando bola, entrou no campo adversário, o juiz estava mal posicionado, na área ele caiu, o juiz apitou pênalti, ele levantou, foi lá e falou, não foi pênalti, eu tropiquei. Foi tremendamente hostilizado pelos colegas e também por outros que estavam aí, assistindo a cena. Deixou de levar uma vantagem para o seu time, porque era injusta a vantagem. Agiu na? Caralho, gente, na? Pô, tem que falar para ouvir. Agiu na moral. A moral não dá conta de tudo, gente. Porque tem gente que vai beber e dirigir, César, e vai entrar no WhatsApp lá para ver onde está o bloqueio da polícia. Esse não está agindo na moral. E ao fazer isso, está preocupado com a censura ética, está preocupado com o farol, com o pardal, né, com multa, com coisa. Então, esse cara, a gente fala, quando a moral não dá conta, a gente é obrigado a usar a ética. O que é a ética? A ética é o que nós combinamos para poder conviver de forma adequada. Eu estou olhando esse auditório aqui. Alguém está vendo placa para não fumar aqui? Não precisa mais. Mas quando veio a determinação de que não podia fumar em ambiente fechado, que foi uma norma nova, um acordo feito entre nós, seres humanos aqui, cidadãos, no começo tinha que colocar, porque as pessoas... Agora está tão interiorizado na gente, que a gente não fuma em ambiente fechado. A mesma coisa vale para o cinto de segurança. Muita gente aqui, novinho e novinha, não sabe disso, mas antigamente não era obrigatório o cinto de segurança. Meu pai tinha um Fuscão, eu costumo contar essa história, vendia uma capinha na loja de autopeça que era para embrulhar o cinto, punha no elástico e pendurava aquele treco, punha lá dentro daquela capinha. O do banco de trás se enfiava embaixo do banco, zero problema, mas do Fuscão na coluna ficava aquele treco pendurado, então tinha essa capinha que vendia na loja de autopeça. Aliás, o carro era o quê? Indestrutível. O Fuscão do meu pai tinha uma lâmina de aço para-choque, parava na parede aqui, a parede caía. O carro intacto, meu. E quando veio a obrigatoriedade da gente usar o cinto de segurança, porra, reagimos como se reage agora com o carro elétrico, com um monte de coisa aí. Coisa compartilhada, tudo mais. Não, os caras vão destruir isso. Não. Camelôs vendiam camiseta branca com uma faixa preta aqui, que nem água, gente. O cara metia por cima do terno, a moça metia por cima do vestido. Campanhas foram feitas, a gente se conscientizou. E hoje o que acontece com a gente? Todo mundo usa o cinto, pô. Na? Moral. E os nossos filhos fazem a mesma coisa na? Moral. Mas como tem cara que, nesse exemplo e em outros, às vezes não dá conta, né? Aí a gente tem a ética. O que é a ética? É quando você tem alguma coisa que já dá uma punição, já tem uma censura. Um país que tem muita regra, muita câmera, muita coisa, né? É um país que está faltando o quê? Moral, pô. E quando eu faço a coisa com o 06 aqui, por que a gente faz o exercício com ele desse jeito? Porque um dia eu vou falar para esse cara, você vai ficar em cima daquele morro, naquela encosta. Você vai lá às 10 horas da noite, eu vou entrar às 4 da manhã. Você vai fazer a minha cobertura. E eu não tenho câmera para fiscalizar o cara. Não tem um outro cara para olhar para ele. É ele com ele mesmo. E a outra palavrinha que anda junto é a confiança. Né? Eu tenho que confiar nesse cara. Bom, aconteceu isso, gente. Eu tive que, voltando à ocorrência, eu tive que resgatar aquilo que eu tinha dentro de mim,
que eu sou formado, e dei um exemplo aí do filme, que muita gente viu a cena, achou engraçada, porque ela é cômica mesmo, mas agora estão tendo a oportunidade de saber o que está por trás dessa cena, sob o ponto de vista de alguém que é da tropa de elite, de alguém que pertence a esse universo. É isso que a subtrama não mostrou claramente para muitos de vocês, mas está aí, ó. Eu tive que, nesse dia, a hora que eu tomei aquele baque, que eu cheguei lá para ajudar os meus companheiros e salvar o refém, que era o nosso foco, né, o nosso objetivo, o meu cliente, que era o criminoso. Alguém pode falar, Luca, mas o bandido é o teu cliente? O bandido é o meu cliente, gente. O refém é o meu objetivo. Mas com quem que eu converso numa operação? Com quem você acha que eu converso? E com quem é o cliente? O bandido, porra. E aí, mais uma lição para vocês, hein? Não reclame dos clientes de vocês, hein? O meu não gosta de mim, corre de mim, se eu bobear, tira em mim. Então, cliente é ouro, gente. E cliente é para cima e para baixo, viu? O chefe de vocês também é cliente de vocês. Nesse dia, eu tive que invocar essa resiliência para trazer a situação ao status quo que estava antes da minha chegada. Apliquei os conhecimentos junto com a minha equipe para resolver aquela situação. Os reféns foram libertados, os criminosos foram presos, e eu voltei para a base com um sentimento de indignação muito grande, gente. Indignação é o desconforto no seu limite máximo. Quando a indignação vem acompanhada das palavrinhas, chega, basta, acabou. Aí cheguei na base, pus todo mundo lá, junto com a gente, na sala de aula, para fazer o debriefing da operação. Cada um falou o que viu de certo, o que viu de errado, e quando chegou a minha vez, eu falei, olha, gente, eu não gostei de ver o que eu vi lá naquela operação. O nosso cliente não confia na gente. O nosso cliente nos julga uma tropa de extermínio. E falei para aquele bando de cara, que era pé na porta, arma na mão e coração valente, falei para eles, a partir de hoje, nós temos uma nova missão. E, fazendo um parênteses, missão para nós, gente, missão para nós é algo, quando fala missão para um caveira, para um cara de operações especiais, uma tropa de elite, o sangue da gente borbulha. Missão dada, missão? Tem pinote, gente. No mundo corporativo é a mesma coisa, a meta é obrigatória. Como eu disse, o choro é opcional. Pode chorar lá, escondido, mas não corre, não. Não corre, não. Não apavora. Missão dada, missão cumprida. Eu paguei uma missão, e a missão foi exatamente o seguinte. Falei, gente, 6 anos se passaram da minha saída daqui, e nós continuamos com essa cara aí de tropa de extermínio. O mundo mudou. Parece que a gente não acordou para isso. E a partir de hoje eu vou dar uma nova missão, estabelecer um novo paradigma, como o Paulo fez do carro elétrico, como o outro fez do não sei das quantas, como o outro está fazendo de trazer, não só carro alemão, mas carro chinês, e tudo depende do quê? De quebra de paradigmas, quebrar paradigmas. E aí eu passei uma missão que era uma verdadeira quebra de paradigma. Eu falei, a partir de hoje, nós vamos trabalhar forte até o dia que o bandido chamar o GAT. Em outras palavras, a gente vai ser tão decente, tão correto, tão legalista, que o nosso cliente vai confiar na gente. Como é que vocês acham que a tropa reagiu quando eu paguei essa missão? Fala aí, fala alto. Você foi muito correto. Salva de palmas para ele, gente. Mas você foi muito correto no pensamento, porque nego não é bobo, tá? De chegar e falar, capitão, você está louco, né? Porque a disciplina verga, mas não quebra, viu, gente? Mas a visão foi essa. Eu olhava o semblante dos caras e via uma certa contrariedade. E aí tive que invocar de novo a resiliência, Flávio. Porque se eu sou um borracha fraca, eu corro, meu. Como ocorreu, tantos e deixaram de experimentar, como ocorreu tantos no exemplo que você deu, César, aqui na quinta porta, desistiu e pôs seu sonho para baixo. Mas eu não, gente. Como muitos de vocês aqui presentes, eu não sucumbi a isso daí. Eu tinha tanta certeza que era esse o caminho, que eu insisti, eu perseverei. Eu lutei contra isso. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, que é preciso ter dentro da resiliência, é essa que lidar com conflito. Nós iremos lidar com conflito permanentemente na nossa vida. Aliás, se alguém acha aqui que a harmonia e o entendimento entre os seres humanos, nas relações interpessoais, é o mais comum, está equivocado. O mais comum entre nós é o conflito.
Pensem dessa maneira, a vida da gente muda. Quando você parte do princípio, quando você ajusta o seu setup, entendendo que o conflito é mais comum nas nossas relações, a vida da gente muda. Você fica mais cauteloso, mais cuidadoso, você pensa melhor, você lida melhor, você não entra na tática do leite moça, bateu, tomou. Comigo é assim, porque você é um cara resiliente. Olha como a resiliência conversa com tudo na vida da gente, meu. Nada mais oportuno do que falar num momento disruptivo como a gente vive hoje, dessa virtude de sermos resilientes, de segurar essa onda, gente. Resiliência é uma coisa importante. E quando a gente passa a entender que o conflito é mais comum entre nós, mais importante ainda, porque a gente vai ter que invocar a resiliência para lidar com as coisas complexas nas relações interpessoais. Vou dar um exemplo, eu sou comentarista da TV Globo, um dia estou no auditório, como vocês estão aqui, recebo uma ligação, é da Globo, fica chato eu atender. Aí eu mando uma mensagem de texto, a mensagem é assim, é urgente, interrogação. Veio a resposta em mensagem de texto, não pode ser depois, obrigado. Vou repetir, é urgente? Resposta, não pode ser depois, obrigado. O que fiz eu? Levantei e fui ligar para o sujeito. Porque se o iluminado tivesse colocado não, ponto, pode ser depois, ponto, obrigado, eu entendo que não tem nada de urgente, espero o break e vou ligar. Mas como o cara não colocou nenhum ponto, ficou, não pode ser depois, obrigado. Tipo, é muito urgente, já estou te agradecendo de forma antecipada. Manjou? Dá para falar que na nossa vida a harmonia e o entendimento é o mais comum? Não é. Não é. Conflito é mais comum entre nós. E é por isso que a resiliência é fundamental que esteja incorporada no DNA de vocês. Que vocês sejam pessoas resilientes para lidar nesse campo minado que é a vida. A vida é um campo minado, a gente não pode deixar de viver. É só tomar cuidado, com muita resiliência, com muita sabedoria, para não pisar no lugar errado, na hora errada. Essa é uma das lições importantíssimas que fala com a resiliência que eu tive nessa minha história. Para por aí, gente? Não para por aí. Outra lição que foi falada aqui, mas eu devo recapitular, é essa de aprender a ouvir. Para aprender a ouvir, a gente tem que ser resiliente também. Porque chegar para essa moça simpática aqui na frente e falar assim, qual é o seu nome, moça? Suelen, eu sou de Gêmeos, você? Capricórnio. Capricórnio, é sempre a mesma coisa, né? Eu não perguntei o signo dela. Mas como ela não está nem aí para mim, como ela não está nem aí me achando apenas um predicado, um nada, eu falo, eu sou de Gêmeos, eu sou de Capricórnio. É a mesma coisa que eu falo assim, eu estou com dor de cabeça, eu tenho câncer. E aí fica essa merda dessa escalada irracional, gente. Por quê? Porque a gente para de aprender a ouvir. A gente não é resiliente a ponto de segurar o nosso ímpeto de achar que nós somos o centro do mundo e considerar a outra pessoa como um sujeito da relação. Você podia falar assim, mas eu não manjo nada de signo. O que significa isso? Uma boa. Ou então, você é Gêmeo, se você manja, mas ascendente em Touro, ascendente em Áries, ascendente na onde? Sei lá, olhar para mim, me perceber como um sujeito da relação. Façam isso, mas para fazer isso tem que ser resiliente. Tem que ter essa calma, essa paciência, essa contenção. Aprender a ouvir é uma virtude. E nos minutos que me faltam, eu vou falar de outras virtudes aqui, importantíssimas, de uma pessoa que tem a resiliência no seu DNA. Uma outra é essa daqui. Elas se correlacionam, uma conversa com a outra. Aprender a pensar com a cabeça do outro. Nós hoje, sobretudo com a internet, temos uma dificuldade de ver o diferente. Temos uma dificuldade de ver algo que tem um ponto de vista, ou alguém que tem um ponto de vista divergente do nosso. A gente gosta muito das pessoas que concordam, que interpretam e que se relacionam com o mundo da mesma maneira que a gente. É um erro. Se permitam a, pelo menos, aceitar que existem outras pessoas que interpretam o mundo, que analisam o mundo, que se relacionam com o mundo de uma forma diferente da gente. Tentem aprender a pensar com a cabeça do outro. É preciso ter resiliência para isso também. Eis que numa operação que eu estava, numa FEBEM, antigamente chamava FEBEM, hoje chama Fundação Casa, estabelecimento de menores de idade, infratores. Os caras tinham virado o presídio inteiro, eu cheguei lá num momento caótico, tive que subir as muralhas, porque era o único ponto de acesso que tinha, porque eles tinham colocado uma barricada com fogo na porta, subi,
me estabeleci uma conversa com os caras, falei, olha só, as mães de vocês estão preocupadas aí fora, etc. Porra, libera os funcionários, deixa o bombeiro apagar o incêndio, daqui a pouco um outro grupelho, porque menor não tem lideranças, né? A cadeia de adulto tem um cara que é o dono da cadeia, César. Fala com ele, tá? É ele. Mas menor não tem isso, tem grupelhos. Aí um outro grupelho me chama, eu falo, olha só, já falei, gente, dei as mesmas instruções, daqui a pouco o terceiro me chama, quando o terceiro me chama eu cometo um erro. Falo, porra, moçada, desse jeito não vai dar. Quando eu falei, moçada, desse jeito não vai dar, gente, porra, minha casa caiu. Os caras começaram a me apedrejar, eu tive que descer, me escondi, o diretor olhou para mim com um olhar, assim, meio querendo conversar em particular, me chamou de canto. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pô, o senhor falou uma palavra que não pode falar. Eu falei, mas que palavra? O senhor falou, moçada. Eu falei, e aí? É rapaziada. Eu falei, você está de sacanagem. Ele falou, não, é porque moçada vem de moça e os caras não gostam. Eu subo lá. Aí, rapaziada, agora sim, chefia, agora dá para conversar. Né? Aprender a pensar com a cabeça do outro, gente. Fundamental, só um cara que é resiliente, tem essa calma, essa sabedoria de buscar informações, considerando que a vida tem muitos conflitos nas relações interpessoais, para ir aprendendo a ouvir, para poder, obviamente, tentar explorar um pouco essa questão de aprender a pensar com a cabeça do outro. Uma outra coisa importante, sem a resiliência, a gente não consegue evoluir. Manter o controle. Quando a gente recebe um revés, quando a gente recebe um não, quando o Cafu recebeu um não naquela primeira porta, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, a primeira coisa que a gente tende é perder a nossa capacidade de pensar. Aí é onde a resiliência conversa melhor. Uma pessoa resiliente não perde o controle, mantém o controle. Muitas vezes, na minha vida operacional, em situações extremas, eu tive que exercitar, como eu disse, a resiliência e, em algumas circunstâncias, travestida, vamos dizer assim, de controle, para não piorar o que já estava ruim. Manter o controle é fundamental. Conversa muito, Flávio, com a resiliência. E eu quero dizer também que, às vezes, é você que é o protagonista da mancada, às vezes é você que dá a bola fora. E aí também tem que ser resiliente para invocar as 4 palavrinhas mágicas da vida da gente. Com licença, por favor, muito obrigado e desculpa. Só um cara resiliente também tem condições de grandeza moral, de reconhecer o erro e reconsiderar quando foi necessário. A resiliência conversa com isso também. E para chegar já ao finalmente, gente, que se afasta um pouco da resiliência, mas acho importante no mundo que a gente vive hoje aqui, no mundo onde a confiabilidade é uma coisa muito importante, no mundo onde o compartilhamento é uma coisa muito importante, no mundo onde a moral, eu faço porque sou eu. Não importa que a vaga de deficiente ou a vaga de idoso está desocupada, se eu não tenho o cartão, eu não vou pôr lá, eu vou dar a volta, vou no 5º subsolo, mas lá eu não ponho. Por quê? Porque sou eu. Um país que se afasta daquilo, o mais importante é levar vantagem em tudo, à custa do respeito ao próximo. Nós tendemos a sair disso daí. O mundo caminha para a confiança, o mundo caminha para a credibilidade, o mundo caminha para chegar como é na Alemanha, que você, dono de uma fazenda, coloca lá os seus produtos, salame, queijo, coloca o preço, coloca lá uma caixinha, e até uma caixinha com troco. Aí você está passando de moto, como aconteceu comigo numa viagem para a Alemanha, parei lá, me chamou a atenção aquelas coisas, fui lá, não tinha ninguém para fiscalizar. E ao contrário de que alguns podem pensar, não, você não sabe com o que você está falando, deixa eu já passar a mão até no troco. Não. Me inspirou o quê? Me inspirou esse sentimento de confiança, de agir de forma correta. Nós temos essa condição, está dentro da gente. O exemplo clássico é o metrô de São Paulo, gente. É limpo, limpeza gera limpeza, e o cara, mesmo mal educado, está com o papel, ele tem vergonha de jogar lá. E se a gente desafiar como esses moleques que vieram aqui na frente, chamam de moleque porque são jovens, empreendedores, visionários, eu adoro quando eu vejo gente assim, inovadora, gente com criatividade, eu acredito demais, a juventude de hoje, porra nenhuma, a juventude de hoje está voando baixo, está criando, está inovando, está
rompendo um monte de barreiras, quebrando um monte de paradigmas. Eu adoro esses caras, meu. Lógico, tem uns picareta, mas a grande maioria está indo bem. E vai fazer esse país aqui ficar melhor, pode ter certeza. E aqui, novamente em Curitiba, rendo minha homenagem, já fiz 2 vezes ou 3, vou fazer, a hora que eu olho esses jovens procuradores querendo fazer toda essa purificação, e eu não estou lá esquerda, direita, para mim endireitar o Brasil significa pôr gente correta, não é direita, que a gente já tem exemplos de que a direita também não merece a nossa consideração à vista dos exemplos que a gente tem por aí. Mas, para chegar lá, para a gente poder garantir a sustentabilidade da nossa empresa, é preciso cumprir o combinado. Pô. Na moral, cumprir o combinado. Não dá bola nas costas de ninguém. Não sacaneia. Não surpreenda negativamente. É isso que nos ajuda. E lá no GAT, a gente, ao final de todos esses anos, a gente conseguiu ter essa respeitabilidade até por parte do nosso cliente, que é o criminoso. Ele sabe que se cumprir aquilo que nós combinamos, vai sair dali vivo, preso e, como eu sempre dizia, sem um fio de cabelo desarrumado, nada pessoal, cumpro a lei. Cadê meu sonzinho aqui? Obrigado. E eu quero terminar esse bate-papo com vocês aqui, falando que tudo isso que foi falado aqui, resiliência, que foi o tema do nosso evento hoje, de forma muito apropriada, uma bênção. Estou feliz pra cacete de estar aqui com vocês do Pará, adoro vocês. Estou feliz de estar aqui fazendo o que eu adoro fazer, assim como você, César. Compartilhar os meus acertos, os meus erros, para a gente poder sair daqui melhor e mais forte. Feliz coincidência de ter sido hoje o dia, inclusive, do seu aniversário. Feliz coincidência de eu chegar aqui, saber essa informação e mandar uma mensagem para o Flávio. Flávio, estou com uma informação aqui, você é capaz de manter sigilo, porque eu quero ser protagonista desse treco. Em respeito e em consideração a você, César, que me trouxe no projeto da BMW há 19 anos atrás, 18 anos atrás, e aqui também no Pará. Sou muito grato a você de público, falo isso. Me honra muito ter a sua amizade, seu companheirismo, de você e da sua família. Agradeço demais, gente, esse momento de estar aqui, e quero falar a todos vocês que a credibilidade é a chave para a gente poder conquistar essa palavrinha que vocês estão lendo aí. O maior patrimônio que uma pessoa pode ter e que uma empresa pode ter. Credibilidade. Um patrimônio dificílimo de construir, mas muito fácil de se perder. Não titubeiem em colocar algo que possa afetar a credibilidade de vocês. Honrem o legado daqueles que deixaram hoje essa missão que vocês estão conduzindo. E tenham a hombridade, a decência moral de entregar esse projeto, essa batuta, esse bastão, melhor do que vocês receberam. E eu quero finalizar com essa palavrinha aqui: felicidade, gente. Eu costumo dizer que o payback que as empresas nos dão em contrapartida ao nosso trabalho, não estou falando de gente que é meia boca, gente borracha fraca, calça curta, boca aberta. Estou falando de gente que veio comprometida para fazer acontecer, para colocar suas ideias em ação, em execução. Para gente que tem a vontade de fazer mais e melhor. O payback nunca vai ser suficiente. Ah, Luca, mas a minha empresa tem 13º, tem 14º, tem bônus, tem cartão, tem carro, tem... Nunca, para quem se dedica de verdade, para quem se entrega, para quem deposita seu esforço, seu suor, nenhum payback fecha essa conta. E agora pode falar: porra, Luca, então como é que a gente fecha essa conta, porra? Como é que a gente fecha essa conta? Lá no GAT é a mesma coisa. O risco que ocorria nas operações, por mais técnica, por mais tática que a gente tinha, equipamentos, sempre há o imponderável perto da gente. É uma atividade de risco. E eu olhava tudo o que a polícia me oferecia em termos de salários, benefícios, viagens, custos, etc. A conta não fechava igualmente, como vocês, de empresas de alta performance. Qual que é o caminho? O caminho é transcender, gente. Transcender o simples payback da empresa. Transcender aqueles que ficam esperando sexta-feira por happy hour. Transcender aqueles que querem que o momento acabe, como você bem se referiu aqui, que é justamente a minha vontade contrária, de que nunca acabe. Eu estou adorando estar aqui com vocês hoje. Quando vocês, como nós, temos a convicção que o nosso trabalho pode pôr um sorriso no rosto de alguém, pode salvar uma vida daqueles que você sequer conhece, aí a vida vale a pena. Isso é felicidade, pôr um sorriso no rosto de alguém
que a gente não conhece. Só me resta agora, para finalizar, passar essa mensagem para vocês. Com tudo isso que nós falamos e com muita resiliência, vai e vença, e que por vencido ninguém jamais os reconheça. Muito obrigado.